Pra ficar em forma. Treinar. Tem que pôr a mão na massa. Programa no ar! E hoje vamos falar de um momento essencial da redação do Enem: argumentação. Não dá pra vacilar, ainda mais com o cronômetro correndo. Por isso, a gente recebe a ajuda dela, que já é de casa, Milena Aire. Olá, meu querido, como vai? Bem-vinda. Tudo bom? Bom, professora, vamos pegar lá do começo. Vamos. Por que a redação do Enem é dissertativa argumentativa? O candidato do Enem, ele está tentando adentrar o meio acadêmico. E no meio acadêmico, além de se fazer bastante pesquisa científica, é necessário divulgar essa pesquisa. E como que se faz isso? Através justamente de textos dissertativos argumentativos. Não, evidentemente, no formato da redação do vestibular. Não tem aquela limitação, né, mínimo de 7 linhas, máximo de 30, como no caso do Enem. Mas os alunos terão que produzir, ler bastante e produzir artigos científicos, monografias, os trabalhos de conclusão de cursos chamados TCCs, né? Depois, se eles continuarem seguindo a carreira acadêmica, no mestrado se produz dissertação, né? Em paralelo com outros artigos, no doutorado se produz tese. Então, o tempo todo, o cientista, o acadêmico, né? Mesmo que ele trabalhe na área de humanas, às vezes as pessoas pensam que ciência só está no laboratório, não. Se faz ciências em humanas, né? Porque se pesquisa, se confrontam possibilidades e aí se tiram conclusões. Muitas vezes, assim, a pesquisa, ela parte de um pressuposto, de um ponto de vista, tal qual na redação do Enem. E aí, esse pressuposto vai ser estudado com base em variantes, né? Vai se estudar dados da realidade, vai se estudar dados de um ser vivo, no caso de um laboratório de biologia. E aí, depois de confrontados, de verificados todos esses dados, vai se chegar a alguma conclusão. Essa conclusão ela não serve apenas para o cientista, para o estudante, ela vai ter que ser divulgada no meio científico, levada adiante. E muitas vezes, o cientista, o professor, o pesquisador tem que defender aquela conclusão. Seja ela coerente com o pressuposto inicial dele, o ponto de vista em que ele acreditava no começo, seja uma conclusão diferente que ele possa ter chegado depois de estudar, mas ele tem que, primeiro, tornar isso público e aí através de um texto que tem um encaminhamento dissertativo, onde tudo fique muito claro, e tem que ser também argumentativo, porque é assim que a ciência avança, né? Ele tem que defender a continuidade daquelas pesquisas, o avanço daquelas pesquisas. Então, sempre o que se produz na universidade é isso, texto dissertativo argumentativo. E qual a diferença entre dissertar e argumentar? Dissertar é explicar alguma coisa, né? Desenvolver um determinado assunto. Agora, quando você vai defender um ponto de vista, seja ele qual for, qual seja a relevância dele, aí você já entra no campo da argumentação. Essa é a diferença. E isso entra em outra questão, né, professora? Quando for argumentar, tem que ser objetivo, né? O aluno ele tem que tentar conduzir esse argumento para essa defesa de uma maneira racional. A racionalidade já pressupõe uma objetividade, né? E assim, eu costumo indicar para os alunos que eles se valham da conexão de duas possibilidades. Um argumento de natureza teórica, que a gente chama de premissa, e um argumento de natureza factual. A premissa é um conceito que vem assim, de um tipo de raciocínio cujo nome é bastante repetido nas aulas de argumentação, um raciocínio chamado de silogismo. Então vamos pegar um silogismo bem básico para entender. É um pressuposto teórico tomado como verdade em um determinado momento histórico. Então, se eu digo assim, todo ser humano é mamífero, isso é uma premissa aceita para a nossa realidade histórica, né? Ok. E aí eu digo assim, Land é um ser humano. Essa é uma premissa menor. Eu peguei uma premissa maior, mais ampla, e outra menor. Conclusão, Land é mamífero. Então, duas premissas juntas, uma maior e outra menor, elas confrontadas entre si levam a uma conclusão.
Não necessariamente, talvez não seja nem muito recomendável que o aluno trabalhe só com premissas dessa natureza, teóricas, mas que ele associe uma premissa teórica a uma evidência factual. Vamos supor que o caso seja, como eu acabei de tentar fazer, uma defesa da democracia. Então, para a defesa da democracia, eu partiria de uma premissa teórica relevante, aceita, um pressuposto da sociedade, de que a democracia, ela considera, por exemplo, que as melhores soluções, elas vêm das pesquisas, das respostas que foram encontradas com base na análise do maior número de variantes possíveis. Essa é uma premissa aceita. E aí, posso usá-la. Outra premissa em relação teórica também em relação à democracia, de que um governo será tanto melhor, né, quanto mais pessoas, o maior número de pessoas estiverem atendidas e satisfeitas com esse governo. Já tenho aí como base uma das duas para escolher, teóricas. Ok, elas são mais ou menos aceitas pela sociedade, são pressupostos. A elas eu acrescentaria premissas factuais. Então, por exemplo, eu poderia trazer, como junto a esse argumento teórico, uma análise do índice de desenvolvimento humano nos países onde a democracia funciona. Né? Como é que é em comparação a países com outros tipos de regime? Né? Ou então, como que tem sido, ao longo da história, a capacidade da democracia de se adaptar às diferentes demandas da sociedade, né? À medida que novas tecnologias surgem, grupos sociais se manifestam, como é que a democracia se adapta a isso? Então, eu tenho fatos históricos nos quais me basear para colocar junto daquelas minhas premissas teóricas. Então, esse é o tipo de argumentação que melhor se sustenta, que leva a conclusões assim mais difíceis da gente se objetar, sabe? Se colocar contra. Porque está bastante garantido. Tem a teoria e tem a prática. Fica legal. E isso leva a gente a tópico frasal? Leva a gente ao tópico frasal, sim. O tópico frasal, ele é um recurso bastante interessante, bastante funcional da argumentação, em especial quando a gente pensa na argumentação que está na redação do Enem, porque tem um limite, né, de tamanho ali que tem que ser respeitado. E o tópico frasal, ele em uma frase só, em um período, ele já de cara apresenta um ponto de vista do candidato em relação àquele tema. Olha só, vamos supor que o tema da redação seja a adoção de crianças, tá? Aí o candidato, lá no início do seu desenvolvimento, porque assim, o desenvolvimento é onde a gente coloca a argumentação. Em geral, ele deve ter uns 2 ou 3 parágrafos, dependendo da quantidade de argumentos de que a pessoa dispõe para utilizar. Então, em um desses, o candidato colocaria o seguinte, tópico frasal: pessoas solteiras deveriam ter, tanto quanto os casais, o direito de adotar crianças. Entendeu? Ele já colocou aí o ponto de vista dele. Nesse momento, o candidato apenas colocaria premissas, né, argumentos teóricos. Então, ele vai estar associando, por exemplo, o acolhimento ao afeto, né, a estrutura, a possibilidade de oferecer educação. Né? Isso aí como pressupostos, mais ou menos aceitos pela sociedade. Aí vem o argumento de natureza factual, que a gente chama de evidência, né? Isso pode ser facilmente verificado na própria criação de filhos biológicos. São inúmeros os exemplos de cidadãos bem-sucedidos e felizes cujos pais tiveram que arcar sozinhos com sua criação, em função de uma separação ou viuvez, a despeito de todas as dificuldades do processo. Então, quem não conhece alguém assim, né? É um exemplo que está no cotidiano de todo mundo. A melhor conclusão é aquela que une a teoria à prática. Você fez a redação no ano passado, não fez? Parece maluquice, mas eu faço todo ano. É um hábito que eu cultivo, né? Porque eu acho que isso me dá mais propriedade para depois, em sala de aula, conversar com os meus alunos, né? Eu venho aqui, dou umas aulinhas para vocês, mas eu continuo em sala de aula trabalhando. Então, para mim, é importante, porque eu consigo... eu não faço só a redação, eu faço a prova como um todo, porque aí eu consigo perceber, assim, a dificuldade de administrar, por exemplo, o tempo, né? O aluno, que não adianta ele ter todo um repertório cultural, ele se preparar pra caramba, super se concentrar nos estudos e chegar lá na hora, ele tem outros obstáculos a superar, né? Não são somente as questões ou o tema a ser desenvolvido. Ele tem que administrar o cansaço físico e mental, o estresse da ansiedade que dá em relação, né, a essa dúvida, serei ou não aprovado, vou ou não conseguir a vaga que eu desejo, né? Ele tem que administrar o próprio tempo. Por exemplo,
assim, no dia da redação, eles recebem 1 hora a mais, né? Essa 1 hora a mais, assim, não é muito. A gente tem que considerar que o ideal de uma redação é ele fazer pelo menos um esboço que seja, topicalizar alguns itens para que ele não se esqueça, porque a cabeça está numa efervescência naquele momento. Não dá para desenvolver um texto todo de rascunho. Isso é inadmissível, não vai dar tempo se ele fizer isso, vai encrencar. Então, ele bota uns tópicos, faz um pequeno esboço, depois ele desenvolve o texto. O ideal é que ele ainda consiga revisar o texto. É muita coisa para administrar nesse momento. Então, eu gosto de estar lá, vivenciar essa experiência para poder até estar aqui falando sobre ela com vocês depois, né? E falar em sala de aula. Me ajuda, né? E qual das 2 aplicações de 2016 você fez? Aquela que perguntava sobre formas de combater a intolerância religiosa. É um tema bastante pertinente. Tentei trabalhar justamente aquilo que eu ensino. Premissas teóricas, né? Eu parti, por exemplo, da nossa Constituição, que assegura o livre exercício, né, dos direitos individuais e coletivos e pune qualquer tipo de discriminação, incluindo-se aí a discriminação de natureza religiosa. Aí depois eu trouxe, por exemplo, dados do IBGE, que comprovam, né, por números, até se não me engano estava no texto, comprovam que existem formas de discriminação e elas prevalecem sobre as religiões de matrizes africanas, isso aí não há dúvida quanto a isso, dado factual. E eu trouxe também uma notícia bastante emblemática do noticiário do ano passado, que foi aquele caso da menina do Rio de Janeiro, que levou uma pedrada quando estava saindo do seu culto religioso, por conta da vestimenta que ela estava usando, que era adequada à religião dela, levou uma pedrada na cabeça por conta disso, uma menina, né? Uma coisa bastante chocante. Então, a gente tem que... o tema foi bastante pertinente, na minha opinião, né? Ele não dava, por exemplo, como possibilidade a intolerância religiosa. Ele tratava como fato e como algo a ser combatido. E que outros tipos de argumento existem? A gente poderia se valer de argumentos de natureza histórica, né? Se a gente for estudar um pouco o assunto, vai perceber que existe uma persistência histórica de intolerância contra a prática de religiões de matriz indígenas e africanas. Isso é um fato da história. Um outro tipo de argumento importante, né, bastante válido, é o argumento de autoridade. Então, a gente tinha, por exemplo, segundo a Secretaria de Direitos Humanos, né, que foi extinta, ela divulgou dados informando que o número de denúncias em relação a diversos tipos de intolerância religiosa tinha aumentado 70% em relação ao ano retrasado. É um número bastante significativo. Isso é fruto de pesquisa, isso é fruto de estatística, tá ali. Então, esse é um tipo de argumento bastante válido. Professora, como você estruturou seu texto? Primeiro, numa premissa teórica na qual eu acredito muito e que tem bastante respaldo da sociedade, que é de que nenhum tipo de intolerância é desejável, nenhum tipo de discriminação. Isso nos faz mal enquanto sociedade. É muito melhor a gente conseguir conviver com a diversidade, a gente aprende, a gente se enriquece, a nossa vida fica melhor, né? Ninguém ganha com a discriminação. Nem quem discrimina, né? Muito menos quem é discriminado. E me encaminhei para a conclusão apresentando 2 possibilidades de combate. Uma, pela via da educação, muito mais direcionada a jovens e adolescentes, crianças e adolescentes. Inclusive, isso já é previsto pela Lei 10.639, que na prática não é tão colocado, né, como deveria. E outra, a via da lei, do cumprimento da lei, pela penalização mesmo, no caso de adultos que se prestem a esse desserviço, né, da intolerância. As pessoas têm que ser punidas. Em argumentação não dá para separar forma e conteúdo. Eu diria que em linguagem nunca dá para separar forma e conteúdo, em nenhum tipo de texto. No caso da argumentação, é necessário uma objetividade e é necessário que haja uma pertinência entre os argumentos. Essa pertinência, ela se baseia na validade desse argumento, se o argumento realmente está adequado ao tema, ao ponto de vista ao qual ele está sendo defendido, e se vale da estrutura, né, da coesiva do texto como um todo, que a gente vai acompanhar, vai verificar muito na progressão. Então, existem determinadas expressões que cabem muito bem na estrutura da argumentação. Por exemplo, cabe acrescentar que, pontinho, pontinho, dados oficiais informam que, tananana, né? Esse tipo de estrutura coesiva abre o espaço para a argumentação. E aí vai encaminhando de uma maneira lógica, consistente, coesa, para a conclusão a qual a gente quer chegar. Muita gente, na hora do aperto, recorre a sofismas e falácias. Todo sofisma é uma falácia, mas nem toda falácia é um sofisma. Por quê? A diferença entre um e outro está na intencionalidade.
ambos se remetem a uma argumentação equivocada. Então, vamos supor, uma pessoa dizer que se o governo está investindo na educação, ele está deixando de investir na saúde. Isso não é necessariamente uma verdade, uma coisa não implica a outra, necessariamente. Então, esse seria um tipo de argumentação que, para a gente julgar se seria falaciosa ou se seria sofisma, dependeria da gente saber a intencionalidade de quem está utilizando. Essa palavra, sofisma, vem dos sofistas lá da Grécia Antiga, cujo objetivo era simplesmente ganhar discussões e não a busca da verdade. O trabalho deles era desenvolver a argumentação que derrubasse o adversário, que fizesse o adversário se confundir, né, em debates públicos fizesse o adversário passar vergonha e aí acabar, né, se desestruturando psicologicamente. Então, tem aí uma má-fé na utilização do sofisma. A falácia não. Qualquer um de nós pode acabar incorrendo numa falácia se estiver mal informado. Então, como é que a gente combate? Né? A gente evita que uma falácia vá parar lá na estrutura do nosso texto? Estudando. Então, a gente comete falácias muitas vezes quando a gente recorre a fontes de informação não muito confiáveis. Exatamente. É nesse sentido que a pessoa cai na armadilha, quando ela segue esse rumo aí. Na verdade, esse é um risco que hoje em dia está muito próximo dos candidatos, né? Que a gente sabe que que a juventude pesquisa muito, estuda muito via internet, às vezes, né, fica lá navegando, buscando informações. Eu brinco que às vezes eles não navegam na internet, eles naufragam na internet, porque acaba perdendo o rumo. E na internet você não tem necessariamente certeza das informações, é preciso fazer essa verificação. Primeiro, a pessoa pode usar de um pouco de bom senso, né? Argumentos que sejam mirabolantes demais ou pretensiosos demais, que proponham soluções, né, únicas para problemas muito grandes, problemas que persistem, a gente tem que desconfiar desse tipo de argumento. E outro, o aluno buscar, por exemplo, bibliografias, né, ver lá no final dos livros, ver lá quando ele estuda através de uma revista, por exemplo, o autor, ele assina, ele é responsável por aquele texto, mas ele não tirou tudo da cabeça dele. Ele tem fontes de estudo, então isso está lá na bibliografia dos artigos. Então, procura depois ir naquela bibliografia, vai buscando, uma coisa puxa a outra. E confrontar, né, informações, verificar, conversar com professores, né? A gente existe para isso, para ajudar a esclarecer dúvidas, né? O professor é essencial no processo. Então, evitar essas armadilhas, tomar cuidado. Agora, em 2017, professora, a redação vem logo no primeiro dia. Verdade. Qual é a diferença para você? Olha, eu fiquei muito feliz com essa mudança, tá? Eu acho que os alunos, os candidatos serão beneficiados. Porque, assim, eles primeiro já vão ter de cara o alívio, né, com relação àquela ansiedade do tema da redação, né? O cansaço não vai estar acumulado, né? Não vai ser aquela redação que já feita com o peso das outras provas todas, somado nas costas do coitado do candidato. Então, eu tô até esperando notas melhores. Eu acho que isso vai facilitar, vai favorecer. Foi uma mudança muito bem-vinda. Agora, nunca é demais lembrar que existe uma grande diferença entre argumentar e sair opinando. Ah, grande. Hoje disso dá uma briga danada, sabe onde? Em redes sociais. Não, porque eu penso isso, é minha opinião, e bate o pé e pronto, acabou-se. Numa situação em que está havendo um debate, né? Tem que se tomar muito cuidado com isso na redação do Enem, sem dúvida. Argumentar, de certa forma, parte-se sim do fato de que você está dando alguma opinião, mas não é uma opinião pessoal, é uma opinião fundamentada, ou em uma lógica racional, em premissas, em pressupostos aceitos pela sociedade, ou em fatos. Nunca naquilo que a gente entende como a definição estrita de opinião. A opinião, ela se baseia, muitas vezes, em gostos pessoais, na subjetividade. Ela se baseia na vontade de alguém, né? Impressões sensoriais que as pessoas têm. Então, elas não são as opiniões necessariamente extensivas às outras pessoas. Claro que pode haver concordância, mas isso não é uma possibilidade sempre, para todos, né? A opinião, ela é de cada um. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode adorar, né? Já vi, adolescente brinca muito com isso. Adoro sorvete com batata frita. Né? É a opinião dela, é o gosto dela. Né? A opinião, ela comporta até o rol das excentricidades. Tudo bem. Agora, ela não pode
querer que esse gosto dela seja extensivo aos outros. É um gosto dela. Então, não pode querer, por exemplo, que esse cardápio entre para a merenda escolar, né? Na merenda escolar, você já vai ter que ouvir, né, para se montar um cardápio de uma merenda escolar, é necessário ouvir a argumentação, os dados de especialistas. Então, vai se pensar no valor nutricional dos alimentos, vai se pensar em fatores econômicos, de quanto dinheiro se dispõe para montar aquele cardápio. Então, por aí a gente vê a diferença entre argumento e opinião. O argumento, ele tem uma fundamentação. A argumentação, o poder da argumentação, a gente, de certa forma, está contribuindo para a defesa da democracia. Então, ficar baseando a nossa argumentação em só é minha opinião, é isso que eu penso e pronto, acabou, é arbitrário, né? Pode desmerecer as diferenças e a gente só ganha com as diferenças. Só fazendo um adendo para completar o raciocínio, que de tudo que ele aprenda, ele procure fazer, com tudo que ele aprenda, ele procure fazer associações de ideias. Não basta ele ter um monte de conhecimento empilhado, feito uma, né? Ele tem que saber conectar as ideias, procurar estabelecer relações de causa e consequência. E aí isso facilita para ele, para ter segurança na hora de argumentar. Bate pronto, professora. Como a argumentação tem a ver com a introdução? Tudo, olha só. Na introdução, o candidato vai elencar ideias, né, que ele depois, na argumentação, vai ter que defender. Então, mas ali na introdução ele já apresenta de alguma maneira. A introdução, ela dá uma espécie de panorama do que vai ser seguido ao longo da redação. Com o desenvolvimento? Tudo. É no desenvolvimento que a argumentação acontece, né? Então, para cada parágrafo do desenvolvimento, uma argumentação será explanada, né? Será colocada ali para defender o ponto de vista. Com a conclusão? Tudo também, tudo está relacionado. A redação ela é toda conectada, né, entre si. Uma argumentação bem desenvolvida, ela conduz naturalmente à conclusão. Tanto que, normalmente, se pode iniciar o parágrafo de conclusão com estruturas como portanto, assim sendo, desta maneira. E que isso já induz, já é um resultado mesmo dessa lógica que funcionou no texto todo e que termina na conclusão. Com as propostas de intervenção? Olha só, nenhuma proposta é válida se ela não puder ser sustentada por um argumento. Então, uma boa argumentação é o que dá justamente a legitimidade à proposta que o candidato apresentar. E como treinar a redação se eu não me sinto bom nisso? Olha, sem dúvida, a pessoa tem que ler, né? Não tem como ela dominar a escrita se ela não está acostumada com o texto. Então, ela tem que ler documentos, textos de natureza dissertativa argumentativa. Editoriais, isso está no jornal semanal, ela não precisa nem ler o jornal de todo dia. Nos jornais do final de semana, que geralmente são maiores, tem ali o editorial que tem exatamente uma estrutura argumentativa que funciona bastante como exemplo. Artigos científicos, né? Esse tipo de texto. Agora, não é aquela leitura apenas de assimilação de conhecimento teórico. Ela tem que dialogar com o texto, se possível, munidas de um lápis e fazendo anotações, perguntando por quê? Não concordo com isso, né? Construindo ali um argumento. Ela tem que levar para a prática textual dela aquilo que ela aprende com os textos que ela lê. E aí ela vai garantir justamente essa agilidade, essa segurança, tranquilidade em relação ao domínio dos temas possíveis, né, para o texto. E se eu quiser estudar mais? Recomendaria sempre que os candidatos vissem o Hora do Enem, porque vocês tratam aqui de todos os assuntos pertinentes ao Enem, tudo com profundidade, trazem especialistas, então ele consegue ver opiniões diferentes, argumentações diferentes, tem um campo muito vasto de possibilidades de estudo através do programa. Gosto da plataforma DIC, onde ele pode treinar a feitura mesmo da prova, ele vai ter ali um acompanhamento de como ele está se saindo nas provas e recomendo sempre, nunca deixo de recomendar, o livro Comunicação em Prosa Moderna. É um livro já até meio antiguinho, mas ele serve a candidatos de vários níveis de fluência, de pessoas que são desde iniciantes até pessoas que já têm uma preparação mais madura, do professor Otto Moacir Garcia. Sempre recomendei, uso muito e acho que é uma dica legal para ser seguida. Professora, mais uma vez, nem tenho como agradecer. Muito obrigado. E volte sempre. A casa é sua. Com muito gosto. E se você quiser assistir aos nossos programas, estão todos lá no horadoenem.mec.gov.br. Tá bom? E até a próxima.